Cognamentos Podcast. Ação refrescante dos pensamentos. Olá, notável ouvinte, vida longa e próspera. Eu sou Fernando Pessotto, psicólogo, doutor em psicologia, um pesquisador do comportamento humano e estamos começando o episódio 60 do Cognamentos Podcast, mais um da série Drops Cognamentos. Essa série tem como proposta episódios mais curtos, abordando um tema sobre saúde mental e bem-estar, sempre tendo como base estudos científicos. A ideia não é entregar respostas rápidas nem fórmulas prontas, e sim oferecer boas perguntas, boas explicações e principalmente menos culpa e mais compreensão sobre como as coisas realmente acontecem. E antes da gente começar, um recado rápido, mas importante: todos os estudos usados para construir esse episódio vão estar listados no post dessa publicação e também no site do Cognamentos. Assim, quem quiser conferir as fontes, ler os artigos completos ou só guardar para depois, vai encontrar tudo organizadinho por lá. Então se arruma aí no sofá, no carro, na academia, no busão, lavando aquela louça, em qualquer lugar que esteja ouvindo e sinta-se em casa. E aproveite que você está nos ouvindo na sua plataforma preferida para dar aquela força nas redes sociais. O nosso perfil é o @cognamentos. Segue a gente por lá. E como você que já é de casa já sabe, todos os episódios são gratuitos, mas claro que temos custos como hospedagem, edição, divulgação. Então, se você está achando esse conteúdo relevante, só peço essa ajuda nas redes, pois cada vez mais que as pessoas curtem, avaliam, encaminham os episódios, os algoritmos entendem a relevância do conteúdo, sugerindo para outras pessoas. E claro, depois que você ouvir esse episódio, encaminhe para aquela pessoa que você sabe que vai gostar. Nos ajude a compartilhar informações importantes sobre saúde mental e bem-estar entre a sua rede. E vamos para o nosso tema de hoje. Se eu te perguntasse agora, você já ficou triste? Provavelmente você responderia, claro. Mas se eu perguntasse, você já ficou deprimido? Talvez você hesitasse. E essa hesitação é importante, porque existe uma diferença fundamental, clínica, científica e humana, entre tristeza e depressão. E confundir essas duas experiências pode trazer consequências sérias, desde medicalização desnecessária até uma invalidação de um sofrimento que realmente precisa de cuidados. E nesse episódio, nós vamos conversar sobre isso. Por que tristeza não é depressão e por que aprender a conviver com a tristeza é uma habilidade psicológica essencial. Vamos começar do básico. Tristeza é uma emoção. Depressão é um transtorno mental. Todo ser humano sente tristeza. Nem todo ser humano desenvolverá um transtorno depressivo. A tristeza é considerada uma emoção básica, presente em todas as culturas, com expressão facial, postura corporal e até alterações fisiológicas bastante características. Do ponto de vista evolutivo, ela tem uma função adaptativa. Não é um defeito do nosso sistema, é parte dele. Ela costuma surgir diante de perdas, frustrações, decepções, mudanças inesperadas. Quando algo importante para nós é ameaçado ou perdido, o organismo entra num estado de desaceleração. Diminuímos o ritmo, ficamos mais introspectivos, pensamos mais profundamente sobre o que aconteceu. Essa desaceleração não é fraqueza, é processamento. Existem inclusive hipóteses consistentes de que a tristeza favorece uma análise mais cuidadosa do ambiente, uma reorganização de prioridades e até a sinalização social de necessidade de apoio. Ou seja, a tristeza comunica. Comunica para nós mesmos que algo importa. Comunica para os outros que precisamos de acolhimento. Agora compare isso com os critérios diagnósticos do transtorno depressivo maior descritos lá no DSM. Para que haja o diagnóstico, é necessário um conjunto de sintomas presentes por pelo menos 2 semanas, incluindo humor deprimido ou perda de interesse ou prazer, associados a alterações significativas de sono, apetite, energia, concentração, culpa excessiva,
lentificação ou agitação psicomotor e pensamentos recorrentes sobre morte. Não é apenas ficar triste, é um padrão persistente com prejuízo funcional significativo. A depressão envolve alterações cognitivas profundas, como distorções negativas sobre si, sobre o mundo e sobre o futuro. Pode haver lentificação de pensamento, alterações psicomotoras e sintomas físicos marcantes. Então, a primeira coisa que precisamos deixar clara é: tristeza é parte da vida. Depressão é um quadro clínico que requer avaliação e acompanhamento profissional. E aqui entra um ponto delicado. Nas últimas décadas, houve um aumento expressivo na prevalência de diagnósticos de depressão. Isso gerou debates importantes sobre onde termina o sofrimento humano esperado e onde começa o transtorno mental. Elevar ou reduzir critérios diagnósticos não é apenas uma discussão técnica, é uma discussão ética. Porque se chamarmos qualquer tristeza de depressão, corremos o risco de patologizar experiências humanas normais. Mas ao mesmo tempo, se chamarmos depressão de é só uma tristeza, estamos minimizando um sofrimento real. Por isso precisamos de nuance. E nuance exige maturidade emocional. Agora vem uma pergunta que talvez seja mais desconfortável desse episódio. Será que o problema não é sentir tristeza em si, mas acreditar que não deveríamos senti-la? Pesquisas mostram que quando pessoas acreditam que emoções negativas são inaceitáveis ou indesejáveis, elas tendem a experimentar maior sofrimento psicológico. Em outras palavras, sentir tristeza não é o principal problema. O problema pode ser sentir tristeza e pensar: isso é errado, eu não deveria estar sentindo assim, tem algo errado comigo. Há evidências robustas de que a aceitação habitual das emoções, inclusive as negativas, está associada a melhor saúde psicológica, menor intensidade de emoções negativas diante de estressores e menor risco de sintomas depressivos ao longo do tempo. Perceba a ironia: tentar não sentir tristeza pode aumentar o sofrimento e, consequentemente, a percepção da própria tristeza. Inclusive, estudos mostram que quando as pessoas percebem que os outros esperam que elas estejam felizes o tempo todo, isso amplifica a intensidade e frequência da tristeza. A cultura da felicidade obrigatória não nos protege do sofrimento, ela pode piorá-lo. Se eu acho que todos esperam que eu esteja bem e eu não estou, além da tristeza, eu adiciono uma camada de culpa e vergonha. É como se a tristeza viesse acompanhada de uma multa emocional. E aqui entra o conceito fundamental da terapia de aceitação e compromisso, a ACT, esquiva experiencial. A esquiva experiencial é o padrão de tentar evitar, suprimir ou fugir de experiências internas desagradáveis, pensamentos, emoções, sensações, mesmo quando essa tentativa traz prejuízos a longo prazo. A curto prazo, evitar tristeza pode trazer alívio, mas a longo prazo pode ampliar o sofrimento, porque a emoção desaparece, ela apenas fica acumulada. A ACT propõe que o objetivo não é eliminar emoções difíceis, mas aumentar a flexibilidade psicológica, ou seja, a capacidade de entrar em contato com experiências internas, mesmo desconfortáveis, e ainda assim agir de acordo com valores pessoais. Flexibilidade psicológica não é gostar de tristeza, não. É conseguir sentir tristeza sem que ela guie completamente a sua vida. Agora, um ponto importante: aceitar não é resignar. Aceitação no contexto psicológico significa abrir espaço para a experiência emocional sem tentar controlá-la rigidamente. Estudos longitudinais mostram que pessoas que praticam aceitação emocional tendem a experienciar menos reatividade negativa diante de estressores cotidianos, e isso prediz melhor saúde mental meses depois. Isso parece até contraintuitivo. Nossa intuição diz: se eu aceitar a tristeza, eu vou me afundar nela. A evidência diz: aceitar reduz a amplificação secundária da emoção. Vamos usar uma metáfora simples aqui. Lutar contra a tristeza é às vezes como cair numa areia movediça. Quanto mais você se debate, mais afunda. Não porque você é fraco, mas porque o movimento errado aumenta a pressão em volta de você. A saída não é lutar com força, é diminuir a agitação, é ampliar a superfície, é respirar. Parar de se debater não faz a areia desaparecer, mas impede que você afunde mais. E isso nos leva a outra descoberta interessante da psicologia contemporânea. Não é adaptativo buscar apenas emoções que parecem boas.
É adaptativo buscar emoções que são úteis em determinado contexto. E é só assistir divertidamente para notar isso. Em certas situações, sentir tristeza pode ser coerente com o que está acontecendo. Pode sinalizar empatia, sensibilidade moral, conexão. Felicidade permanente seria no mínimo estranho. Imagine rir alto no velório de alguém muito querido, não faria sentido. Então, talvez maturidade emocional não seja estar feliz o tempo todo, mas sentir o que é apropriado sentir no momento apropriado. E aqui entra outro conceito, a regulação emocional. Regular a emoção não é suprimir emoção, é ajustar a intensidade, duração ou expressão dela de maneira funcional. Algumas estratégias são mais eficazes do que outras. Supressão crônica tende a estar associada a pior bem-estar. Já estratégias como a reavaliação cognitiva, a aceitação, mostram melhores desfechos psicológicos. Mas cuidado! Regular não significa controlar totalmente. O modelo de flexibilidade regulatória sugere que o que prediz saúde mental não é usar sempre a mesma estratégia, mas adequar a estratégia ao contexto. Ou seja, não existe uma fórmula única. Existe sensibilidade contextual. E se tem algo que a tristeza pede, é pausa. Vivemos em uma cultura que acelera tudo, inclusive o luto. Já passou, você ainda está nisso, fica bem logo. Mas algumas experiências exigem tempo. E nesse cenário, existe um risco contemporâneo, transformar qualquer tristeza prolongada em diagnóstico. É importante diferenciar a tristeza intensa após perdas significativas de episódios depressivos recorrentes. Nem toda tristeza que dura é patológica. O contexto importa, a história importa, a funcionabilidade importa. Se há prejuízo persistente e generalizado, se há desesperança profunda, se há pensamentos persistentes de que a vida não vale a pena, isso é sinal de alerta e precisa de avaliação e acompanhamento profissional. Mas sentir tristeza porque algo foi perdido não é um erro do sistema, é o sistema funcionando. E talvez o que esteja em crise não seja a nossa saúde mental, mas a nossa tolerância ao desconforto. É a diferença entre estou triste e a tristeza presente. Essa pequena mudança linguística cria um espaço, e esse espaço é importante, porque quando há espaço, há escolha. Quando não há espaço, há fusão. E fusão cognitiva, outro conceito da ACT, ocorre quando ficamos totalmente capturados pelos pensamentos, como se fossem fatos literais. Eu me sinto inútil vira eu sou inútil. A depressão, inclusive, envolve padrões cognitivos rígidos e autocríticos intensos. Mas tristeza não precisa vir acompanhada dessa narrativa absoluta. Podemos sentir tristeza sem construir uma identidade inteira em torno dela. E aqui vai uma pergunta honesta. Quando foi a última vez que você permitiu sentir tristeza sem tentar resolvê-la imediatamente? Sem pegar celular, sem se distrair, sem se julgar. A habilidade de estar com a emoção é treinável, não é dom, é prática. E essa prática envolve 3 movimentos simples, mas profundos. E aproveita aí, notável ouvinte, e tome nota lá no seu caderninho de dicas do Drops. Primeiro, nomear. Dar nome à emoção ativa áreas cerebrais associadas à regulação e reduz a reatividade fisiológica. Estou triste é diferente de apenas ser tomado pela sensação. Segundo, permitir. Em vez de perguntar como é que eu faço para isso parar, você pode perguntar como é que eu posso abrir espaço para isso agora. Terceiro, agir com base em valores. Mesmo triste, o que importa para mim? Cuidar de alguém? Cumprir uma responsabilidade? Manter uma rotina mínima? Depende. Flexibilidade psicológica é fazer o que importa mesmo na presença do desconforto. Isso não substitui tratamento quando ele é necessário, mas previne que transformemos cada oscilação emocional em emergência. Tristeza é parte da experiência humana. Depressão é um transtorno sério que exige cuidado profissional. Mas existe ainda uma outra camada importante nessa conversa. Porque muitas vezes, quando falamos que tristeza é diferente de depressão, as pessoas pensam que estamos menosprezando o sofrimento, e não é isso. Existe uma diferença entre validar a tristeza e romantizar o sofrimento. Validar a tristeza é reconhecer que ela faz parte da experiência humana. Agora, romantizar o sofrimento é achar que ele é bonito, que ele é necessário ou que precisa ser suportado sem ajuda. São coisas completamente diferentes. Inclusive, um dos debates contemporâneos na psicologia envolve justamente essa linha tênue entre sofrimento humano esperado
e o quadro clínico estabelecido. Isso é tema de grandes debates atuais. Historicamente, a depressão já foi descrita como melancolia, e textos clássicos enfatizam não apenas o humor deprimido, mas alterações psicomotoras, cognitivas e até físicas profundas. Ou seja, a depressão nunca foi sinônimo de estar triste demais. Ela envolve uma mudança estrutural no funcionamento da pessoa. É quando não é só o sentimento que muda, é o ritmo da vida. A pessoa pode começar a ter dificuldade de iniciar tarefas simples, atividades antes prazerosas deixam de fazer sentido, o corpo parece pesado, o pensamento fica lento e extremamente autocrítico. E mais do que intensidade, a depressão envolve persistência e generalização. Na tristeza comum, mesmo quando estamos abatidos, ainda existem pequenas ilhas de prazer, uma conversa, um café, uma música. Na depressão, há uma inundação e essas ilhas muitas vezes desaparecem. Isso é clinicamente relevante e por isso a diferenciação importa. Agora, existe também um fenômeno cultural interessante acontecendo. Nós estamos vivendo numa época em que o desconforto virou quase um erro técnico. Se algo dói, a expectativa é que seja rapidamente resolvido. Se algo incomoda, deve ser eliminado. Se algo entristece, deve ser substituído por algo estimulante. Mas o sistema emocional não funciona na lógica da produtividade. Ela funciona na lógica da adaptação. A tristeza desacelera porque desacelerar ajuda a reorganizar. Mas em uma cultura que valoriza desempenho constante, desacelerar pode ser interpretado como fracasso. E aí que o sofrimento secundário começa. Não é apenas tristeza. É culpa por estar triste. É a comparação com quem parece estar sempre bem. É a ideia de que eu deveria estar melhor do que isso. E aqui vale lembrar algo importante. Emoções não são ordens, são informações. A tristeza não manda você desistir. Ela sinaliza que algo relevante aconteceu. Mas quando confundimos emoção com identidade, começamos a nos fundir a ela. Estou triste, vira eu sou um fracasso. Eu me sinto desanimado, vira eu sou incapaz. Essa fusão cognitiva, que eu já falei anteriormente, é um dos processos centrais envolvidos em um sofrimento psicológico mais intenso. E perceba como isso é diferente da emoção em si. A emoção é passageira. A narrativa rígida é que mantém o sofrimento. Por isso que a ACT fala tanto de flexibilidade psicológica. Flexibilidade psicológica não é a ausência de dor, é a capacidade de sentir dor sem organizar toda a vida em torno dela. É conseguir dizer, isso está difícil e mesmo assim eu posso dar um pequeno passo. E talvez esse seja um dos maiores indicadores de saúde mental, não a ausência dessas emoções chamadas difíceis, mas a capacidade de continuar vivendo apesar delas. Agora vamos falar de algo importante. Quando é que deixa de ser tristeza esperada e passa a ser algo que merece avaliação clínica? Alguns sinais podem ajudar. Quando a tristeza não melhora minimamente com o tempo, quando ela começa a afetar o sono, apetite e energia de maneira consistente, quando atividades básicas ficam extremamente difíceis, quando aparecem pensamentos persistentes de desistência da própria vida, quando a desesperança se torna dominante. Esses são marcadores de alerta. E buscar ajuda nesses casos não é exagero, é maturidade. Existe um mito perigoso de que procurar ajuda é sinal de fraqueza, mas na prática clínica o que vemos é justamente o contrário. Quem procura ajuda geralmente está tentando preservar a sua funcionalidade. Outro ponto importante, tristeza costuma ser proporcional ao contexto. Depressão pode ser desproporcional ou até desconectada de eventos específicos. Isso não significa que pessoas com depressão não tenham motivos reais para sofrer. Significa que o padrão emocional passa a ter uma autonomia própria. E isso muda o tipo de intervenção necessária, porque tristeza precisa de processamento. Depressão pode precisar de psicoterapia estruturada, acompanhamento psiquiátrico ou, em geral, de ambos. São níveis diferentes de cuidado. E uma coisa não invalida a outra. Aliás, é fundamental dizer isso com clareza. Validar a tristeza não é desestimular o tratamento da depressão, não. É justamente o contrário. Quando aprendemos a diferenciar melhor as duas coisas, conseguimos encaminhar melhor cada situação. Agora, voltando para a convivência com a tristeza, existe um aspecto pouco discutido: a tolerância ao desconforto. Tolerar desconforto não é suportar sofrimento extremo passivamente. É reconhecer que pequenas doses de emoção difícil fazem parte da vida
e não precisam ser imediatamente resolvidas. Por exemplo, você pode estar triste por um erro que cometeu. Essa tristeza pode ser um sinal de responsabilidade. Se você elimina a tristeza rápido demais, pode eliminar também a oportunidade de aprendizado. Mas se você se afunda completamente nela, pode perder sua funcionabilidade. O equilíbrio está no meio, e é aqui que entram as práticas baseadas em atenção plena. Eu já falei isso anteriormente em outros episódios. Mindfulness não é esvaziar a mente, é observar a experiência interna com curiosidade e sem julgamento. Em vez de "isso é horrível", experimentar um "nossa, isso está difícil". Essa pequena mudança semântica pode ajudar muito a reduzir a rigidez cognitiva e reduz o sofrimento secundário. Inclusive, estudos mostram que a relação que temos com a emoção é tão importante quanto a emoção em si. Quando acreditamos que emoções negativas são intoleráveis, elas se tornam mais intensas. Quando entendemos que são transitórias, elas perdem parte do poder. Não porque desaparecem, mas porque deixam de ser interpretadas como uma grande ameaça. E aqui vai uma outra reflexão que talvez organize tudo isso. Como eu falei anteriormente, talvez o problema não seja a tristeza. Talvez o problema seja a expectativa de não senti-la nunca. Porque uma vida sem tristeza seria também uma vida sem apego, sem valores, sem investimento emocional. A tristeza aparece justamente porque algo importa. Ela é o custo emocional de se importar. E isso é profundamente humano. Mas quando a tristeza deixa de ser resposta e passa a ser um estado predominante, quando a vida pede a cor de forma persistente, quando a desesperança se instala, aí não estamos falando apenas de uma emoção. Estamos falando de uma condição clínica que merece cuidado. E, mais uma vez, diferenciar isso é um ato de responsabilidade com os outros e com você mesmo. E entre esses dois polos, existe um espaço enorme de experiências normais. E talvez o grande desafio contemporâneo seja reaprender a conviver com emoções difíceis sem transformá-las automaticamente em patologia, nem ignorá-las quando são sinais de algo mais profundo. Então, da próxima vez que você estiver triste, em vez de perguntar como eu elimino isso, talvez experimente perguntar: o que essa tristeza está me mostrando? Porque às vezes ela não é inimiga, ela é mensageira. E mensageiros não devem ser eliminados, devem ser ouvidos. Se você está enfrentando um sofrimento persistente, intenso, com prejuízo significativo no seu funcionamento, procure um psicólogo, procure uma psicóloga que possa te ajudar nessa avaliação. Porque se tristeza é humana, a depressão é tratável. E aprender a diferenciar as duas coisas é um passo essencial para uma saúde mental mais madura, mais científica e mais gentil com a própria experiência. Um forte abraço e até o próximo episódio.